F11 falando, acabou agora há pouco, o jogo e o Inter perdeu para o Corinthians por 4-2 lá em São Paulo, lá em Itaquera, e foi um jogo cheio de circunstâncias, né? Um jogo com muitas variações no decorrer da partida, muitas intercorrências, e a gente precisa conversar. Vamos trocar essa ideia, estou aqui para fazer esse vídeo, para a gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu lá e sobre as nossas observações sobre o jogo, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Antes de mais nada, vai lá, clica no like, deixa seu like ali, por favor, não custa nada, já clica ali, né? Vale bastante aqui pro canal. E se você não é inscrito, venha pra cá, venha, o que tá esperando? Vem fazer parte aqui, não custa nada fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Aqui é Good Vibes, a gente acredita. Vamos lá, enverga, mas não quebra. É esse, o espírito colorado, né? E também, se você já é inscrito, meu muito obrigado. Continuamos aqui sempre firmes e fortes, né? E acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário para a gente trocar aquela ideia bacana sobre tudo que acontece sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Então, vamos conversar? Solta a vinheta! E é isso. Hoje o Inter enfrentou, né, uma derrota, sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, né, segunda derrota na temporada, né, vamos dizer assim, porque lá, sem contar um jogo amistoso contra o México, num jogo de início do ano, nos jogos oficiais, foi a segunda derrota do Internacional, a primeira até fora de casa, né, a derrota anterior tinha sido contra o Palmeiras, o jogo em casa, e agora perdeu para o Corinthians fora de casa. O primeiro resultado dessa derrota é a questão que eu falo, é a pontuação na tabela, né? Que aí o Inter fica com uma pontuação devedora, vamos dizer assim, em relação às suas aspirações, né? Pode ser ainda uma pontuação de meio de tabela, uma pontuação, né, boa, se nós vamos pensar nos enfrentamentos que tivemos, na qualidade dos adversários, né? Que esse jogo é um jogo fora de casa. Bom, aí nós podemos achar. Mas para as nossas aspirações, que são grandes, tem que ser grandes, né? Realmente é um prejuízo enorme, né? A gente não ter pontuado no jogo de hoje, né? E aí teve muitas e muitas intercorrências no jogo. A gente tem que começar analisando o Inter pela escalação do Roger. O Roger hoje, na verdade, saiu jogando com uma formação, e eu me surpreendi com isso, porque saiu do seu habitual. Por quê? Porque ele saiu jogando com Bruno Henrique e Thiago Maia, né? Normalmente ele coloca Bruno Henrique ou Thiago Maia, né? E aí alguém aberto pela direita. Não, hoje não. Hoje ele saiu com os dois. E aí o que ele fez isso? O que se viu em campo? Se viu em campo um Fernando, né, que muitas vezes faz isso durante o jogo, conforme as circunstâncias do jogo, mas hoje ele já saiu nesse posicionamento, jogando entre os zagueiros, né, abrindo um pouquinho o Vitão e o Vitor Gabriel, para liberar um pouquinho os laterais, né, e aí ter uma sincronia maior de marcação, e um lado direito, né, pelo Bruno Henrique, com o Thiago Maia, com mais liberdade, fazendo essa função de marcação mais à frente do Fernando, né? E aí, com esse estofo, Alan Patrick mais solto, e aí o Wesley e o Ener Valencia na frente, podemos dizer assim, né? Então, ele mudou, ele fez quase um 3-5-2, podemos dizer assim, ele começou a partida, né? E, bom, eu entendi logo que eu vi a movimentação do Inter, né? Apesar de como a gente esperava, como o Corinthians veio para cima. E aí vem aquela coisa do início do jogo, que também a gente falou aqui. Quem for no meu vídeo pré-jogo, eu digo, o Inter, início de jogo, sempre, né? Às vezes o Inter tem que reagir. O Inter tem que tomar um tapa na cara, acho que eu usei essa expressão, né? Para poder acordar e poder querer ir pro jogo. E foi assim de novo. Apesar dessa formação, e a gente viu que ela até funcionou, ela se organizou, estava organizada, mas naturalmente o Corinthians já viria para cima, estava em sua casa, com necessidade de vitória também, com necessidade de pontuação, né, com o estádio lotado, ele vinha para cima, e o Inter tentou segurar no início de jogo até que acabou vazando, né, numa jogada em que, na verdade, se a gente for ver a nascente jogada,
há uma bola que é jogada nas costas da linha do Inter, e aí mérito do Memphis Depay, que numa virada só, né, aproveitando dessa bola, que ela, acho que ela tem um pequeno desvio, e isso tira a marcação, rapidamente tira a marcação do Inter fica de costas e tem que se reposicionar, mas nesse... E aí aparece o grande jogador, mérito também do adversário, o Memphis Depay fez a leitura e logo faz o giro e já lança o Yuri Alberto e pega a defesa do Inter se reposicionando sem tempo. E aí também o Yuri Alberto com qualidade corta, né, tira o Fernando, primeiro da jogada, que tá voltando, né, ele dá o corte, o Vitão, botando, né, já preocupado até com o pênalti, aquela questão toda, né, sai, ele consegue abrir e bater de esquerda no contrapé do Antony e o Corinthians sai na frente, né? Bom, aí a partir daí o Fernando se adianta. O Fernando sai então um pouquinho, né, e adianta. Ou seja, sem modificar jogadores, sem a entrada de um jogador, com os jogadores em campo, o Inter se reposiciona. Libera ainda mais o Thiago Maia, o Bruno Henrique e o Fernando se posicionam um pouquinho mais adiante, né? E o Inter, aí que tá, começa a ocupar o espaço, e aí aparece o jogo do Inter. E é isso que eu quero aqui no nosso canal, né? Que é o canal das Good Vibes. Vamos lá, vamos enxergar, vamos entender o que nós temos, né? Porque é perigoso também a gente exaltar demais, eu acho. Apesar da gente aqui estar na torcida, o exaltar demais sem os cuidados necessários é perigoso. Mas também é muito ruim, né, e perigoso a gente, num momento que a gente enfrenta um revés, a gente querer destruir o que está feito. Então vamos analisar, vamos pensar, vamos olhar para o jogo. E aí, dentro do jogo, quando o Inter teve essas circunstâncias, com esses jogadores, com essa formação, o Inter propôs o jogo, foi para cima, no campo do adversário, e trocou passes. O Inter teve jogadas dos dois lados, o Inter propôs o jogo, o Inter foi para cima, e o primeiro gol do Inter, que o Inter acha, é numa jogada também trabalhada, que acha o Wesley pela ponta esquerda. O Wesley é uma jogada característica dele, tem vitória pessoal, né? Vai à ponta, cruza, e lá do outro lado acha o Aguirre. Nós já vimos gols assim do lado direito do Inter pro lado esquerdo, com o Bernabé entrando, e do Aguirre também já fez gol assim, né? O Inter trabalhou a bola e achou essa bola, né, de um lado para o outro, pegando a zaga adversária saindo, e o Aguirre não era tão fácil, né? A bola veio, ele entra de carrinho, quase, né, sem ângulo, e consegue fazer o gol. Bom, o Inter empata o jogo e mantém o ritmo. E o segundo gol do Inter, aí nós temos que... O que é importante do gol do segundo gol do Inter? Não é só... Claro, em primeiro lugar é o gol em si, né? O valor de ter feito o gol. Mas é a gente entender que nós temos bala na agulha, né? Nós temos, né, farinha no pote, nós temos... Porque não se faz um gol como aquele se a gente não tem condições. Não é um gol achado, não é um gol por acaso, né? É um gol trabalhado. Inclusive a narração que eu ouvi estava dizendo gol de videogame. O que é gol de videogame? Toca aqui, toca e me voa, e vai, toca aqui. E foi assim, ultrapassagem de jogadores, né? Chega pro Fernando, o Fernando num toque, obviamente, isso muito treinado, dá a passagem, o Patrick surge atrás, toca para trás, e o Thiago Maia pisando na área, como ele já fez em outras vezes, né? Avançado, dá o tapa e é gol. Um golaço, um gol de jogada, um gol construído, um gol que a gente tem que entender que só faz gol assim quem tem capacidade, não é por acaso. Isso é um valor que eu quero trazer para o gol. 2-1. E o Inter se estabelecendo, se reconhecendo no gramado. Viemos para o segundo tempo. Bom, sai o Alan Patrick, entra o Romero. Eu não tenho maiores informações, vamos ver. Não sei se é preservação para outro jogo, se é preservação já para o jogo seguinte, né? Espero que ele não tenha sentido nada, que não seja nada grave, porque nós temos uma sequência importante e o Alan Patrick é fundamental. Mas entrou o Romero, né? Que é da função, é do local, e tudo bem. Só que o Inter inicia o segundo tempo e inicia também dando campo ao adversário. Claro, o Corinthians está perdendo, está na sua casa, né?
fez alguma outra troca, vai vir para cima. Mas o Inter não pode dar tanto espaço e tanta possibilidade. E aí o que apareceu? Apareceu a deficiência do Inter na bola aérea. Principalmente da bola lançada do lado direito de ataque, né, do Corinthians, para o lado esquerdo de ataque do Corinthians, lado direito defensivo do Inter. O Aguirre sem o tempo da bola, o time estava posicionado, mas é a questão do tempo da bola, de poder retirar essa bola, não, aí a bola caía até as costas do Aguirre e assim, né, o Corinthians chegou. Teve gols anulados, né, corretamente anulados, vamos dizer assim, né? Se não fosse eu diria aqui, mas foram corretamente anulados por faltas bem na origem da jogada, né? Um gol foi uma falta na origem que o Wesley toca e pega no pé do Wesley, outra que dá o pisão no Gustavo Prado, acabou acontecendo. Só que é importante a gente ver onde o Inter tá falhando. A gente tá aqui também para dizer, e isso não pode acontecer. Isso é uma questão de posicionamento, de leitura de jogo, né? É individual, mas também é coletivo, né? Então a gente tem que entender que essa bola entrou seguidamente e levou a gols do Corinthians, né? Depois teve um lance capital no jogo, né? Porque daí, imagina, né? O juiz tendo que 2 vezes no VAR anular 2 gols do Corinthians, o Corinthians perdendo, né? A pressão aumenta, a pressão é forte, a pressão é grande, e aí o Bruno Henrique, que estava para sair do jogo, tinha um amarelo, ele faz o lance de ir no adversário. Mas para mim, o adversário aproveita e pula na jogada. Mas o Bruno Henrique foi, né? Aí é o risco, é a interpretação, né? E acabou sendo expulso. Para mim, aí determinou o restante do jogo, né? Aí o Inter não conseguiu mais sair, o Roger ainda fez algumas mudanças, né? Entrou o Ronaldo, todas defensivas naquele momento, porque o placar naquele instante ali ainda era favorável ao Inter. Então o Roger fez algumas mudanças, né? Tentou ainda um tempo com o Wesley na frente, depois até tirou o Wesley, entrou o Gustavo Prado, né? E o Inter ficou num processo defensivo. E acabou defendendo, o Antony salvando, e numa marcação de um pênalti, que eu também vou ter que dizer, e se fosse o contrário, eu diria, o Oscar Romero, que é o nosso, né, tinha entrado, o Romero desde até já tinha saído dessa altura, ele chuta a bola, e aí o jogador vem ao encontro do pé dele, e o pé dele não tem como tirar, ele tinha acabado de chutar a bola, né? Mas o VAR chama, né? Aí, bom, interpretou o juiz de dar o pênalti. O Roberto bate, né? O Roberto faz o seu terceiro gol, né? Acho que foram os 3 marcados para ele na súmula, apesar de não ter uma disputa com o zagueiro, podia ser gol contra, mas acho que foram os 3, faz o terceiro gol. E aí o Inter ainda tenta, de alguma maneira, com bolas alçadas, mas já com o sistema defensivo, acaba até sofrendo o 4º gol no final do Igor Coronado, cara a cara com o Antony. O que fica? Fica que nós temos bala na agulha, nós temos capacidade, nós temos time. Hoje teve uma situação todo jogo, só que nós não podemos dar tanto mole. Nós não podemos entrar no campo, começar um jogo, né? De uma forma que não for com sangue nas veias, né, sangue nos olhos. Nós temos que começar o jogo assim. Nós não temos que esperar para reagir. O Inter tem que ter isso o tempo todo. Nós temos elenco, acho que nós temos capacidade, nós temos futebol, mas às vezes nós temos que estar mais ligado. Nós temos que botar isso numa potência maior. E hoje não podia sucumbir. Eu acho que também, claro, a expulsão foi um fator fundamental, novamente, contra o Corinthians, né? Acontece, mas eu não vou me colocar nisso aí, porque a gente também não pode fechar. Nós tínhamos que ter, né, de certa forma, garantido, nós viramos o jogo, foi pro segundo tempo com 2-1, né? E seria fundamental essa pontuação, ainda que fosse de empate. Temos sequência difícil, temos que estar preparados para ela, né? E vamos lá, vamos regimentar, ver o que aconteceu com o Patrick, continuar acreditando. Nós temos farinha no saco, temos bala na agulha, mas temos que fazer valer dentro de campo.
senão não há nada adianta, né? Vamos lá, então sempre Inter e sempre a vitória!